Tem algo acontecendo com você e não tem mais como voltar atrás. Você cruzou uma linha e nem percebeu quando isso aconteceu. A partir daqui, as coisas começam a mudar, não de forma caótica, não de forma desorganizada, mas de um jeito diferente. Um tipo de mudança que você ainda não está acostumado a sentir. E se você não entender o que está acontecendo, vai achar que tem algo errado, mas não tem, porque esse tipo de mudança só aparece quando algo muito específico está prestes a se abrir na sua vida. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Nem todo estranho significa a mesma coisa. Existe um tipo de estranho que vem do colapso, da confusão, da falta de direção, do caos, onde tudo parece fora de controle. Mas não é isso que está acontecendo com você agora. O que você está entrando é um tipo de estranho completamente diferente. É mais silencioso, mais controlado, mais preciso. É aquele momento onde tudo parece levemente fora do lugar, mas ao mesmo tempo, nada está realmente dando errado. É como se o seu tempo estivesse mudando, como se a forma como as coisas se encaixam começasse a se reorganizar. E parte disso tem relação direta com um movimento específico que está acontecendo agora, quando Marte atinge seu ponto mais próximo, criando um tipo de pressão que não faz barulho, mas que você sente. Não é algo visível, é algo interno. É uma compressão que começa a ajustar o que não está mais alinhado. E se você parar para observar, você já está sentindo isso. Uma das coisas mais estranhas desse momento é perceber que algo que antes importava muito simplesmente deixa de importar. E não é algo que vai diminuindo aos poucos, não é um processo emocional longo, é direto. Um dia está ali e no outro parece que a conexão foi cortada. Sem esforço, sem conflito, sem explicação. Pode ser algo que você gostava, algo que fazia parte da sua rotina, ou até algo que você considerava parte da sua identidade e, de repente, não tem mais peso nenhum. E isso confunde, porque você espera que mudanças venham com emoção. Você espera um motivo claro, uma explicação lógica, algo que justifique aquilo. Mas esse tipo de mudança não funciona assim. Ela não pede permissão e não dá explicação. Ela simplesmente acontece. E se você não estiver atento, pode achar que é desinteresse, cansaço ou até perda de motivação. Mas não é. É precisão. Quando algo já cumpriu o papel que tinha na sua vida, ele não se arrasta, ele some. E é por isso que parece tão frio. Não tem carga emocional, porque não tem mais nada para processar. Aquilo já entregou tudo o que precisava entregar. Não tem mais o que tirar dali. E ao mesmo tempo que isso acontece, outras áreas da sua vida começam a ficar mais claras, sem você nem perceber. É como se algo tivesse sido removido, abrindo espaço, sem te avisar. E junto com isso, vem outro detalhe que chama a atenção. Enquanto várias coisas começam a fluir melhor, existe uma coisa específica que simplesmente não anda. Não tudo, só uma. Pode ser algo pequeno, algo que nem deveria ter tanto peso, mas que insiste em não funcionar. Um atraso que se repete, um erro que continua acontecendo, uma situação que nunca se resolve completamente, não importa o quanto você tente ajustar. E é exatamente isso que faz você perceber, porque o resto parece estar seguindo, mas esse ponto específico continua travando. Você resolve uma vez, ele volta, muda a abordagem, continua ali. E isso não é aleatório. Nem tudo que resiste a você está contra você. Algumas coisas resistem, porque não foram feitas para continuar com você. E o motivo disso ficar tão evidente é justamente porque está isolado. Não é a sua vida inteira desmoronando. É só um ponto que não se encaixa mais com o resto. E quando isso acontece, a maioria das pessoas comete o mesmo erro. Tenta forçar, insiste mais, tenta corrigir, acha que é só uma questão de esforço ou de timing errado. Mas quanto mais força, mais aquilo se repete. Porque não é algo que precisa de mais esforço. É algo que está mostrando um limite. E todo avanço real tem um custo. Mas não é o tipo de custo que as pessoas imaginam. Não é esforço exagerado, nem uma luta visível.
é algo muito mais desconfortável do que isso. É o que você pode chamar de taxa do estranho. É aquele momento onde nada parece totalmente estável, mas também não está desmoronando, onde você não se reconhece totalmente como a pessoa de antes, mas também ainda não se sente completamente dentro da nova versão. Socialmente, as coisas ficam levemente desalinhadas. Internamente, sua identidade começa a mudar, mas de um jeito que é difícil de explicar para qualquer outra pessoa. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas entra em pânico, porque elas esperavam que o progresso tivesse uma sensação clara, motivadora, quase empolgante. Esperavam sentir que estavam no caminho certo o tempo todo, mas o que encontram é algo diferente, algo estranho, levemente desconfortável, difícil de explicar. E como não reconhecem esse estado, fazem o que parece mais seguro, tentam voltar. Tentam recuperar o que era familiar, o que parecia estável, mesmo que no fundo aquilo já não estivesse funcionando mais. E esse é o erro que trava quase todo mundo. Porque esse estranho que você está sentindo não é um desvio, é o processo, é o preço da mudança. Só que como ele não parece valioso no início, a maioria rejeita. Tenta ajustar, corrigir, voltar ao normal, sem perceber que esse normal era exatamente o que mantinha tudo como estava. A confusão, o desalinhamento leve, a sensação de que algo está fora do lugar, não são sinais de que você se perdeu. São sinais de que algo está sendo reorganizado em um nível mais profundo. E quem realmente avança não foge dessa fase. Não tenta corrigir o desconforto imediatamente. Não rotula como algo negativo. Observa, entende e continua. Porque quando você enxerga dessa forma, tudo muda. Você para de resistir e começa a atravessar. E é exatamente nesse ponto que as coisas começam a se abrir. E existe algo que reforça ainda mais esse processo, que muita gente só percebe depois que acontece. Quando você para de se entregar para tudo e para todos, quando para de gastar sua energia com o que não retorna, algo muda, e muda rápido. Você começa a sentir mais clareza, mais espaço, mais energia. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se distribuir em coisas que não estavam te sustentando. A maioria das pessoas vive drenada, mas já se acostumou com isso. Só percebe quando para. E quando para, percebe o quanto estava carregando sem necessidade. Ao mesmo tempo, outra coisa começa a acontecer, e pode parecer estranho no começo. Os sonhos ficam mais intensos. Não sonhos aleatórios, mas sonhos mais vivos, mais detalhados, às vezes até difíceis de ignorar. E isso não é previsão, não é algo tentando te mostrar o futuro. É o seu próprio sistema processando o que está sendo reorganizado. Porque essa mudança não acontece só enquanto você está acordado. Ela continua acontecendo em segundo plano. E o sonho se torna o espaço onde isso aparece de forma visível. Por isso, parece simbólico, às vezes confuso, às vezes direto demais. Se você observar com atenção, vai perceber padrões. Pessoas que aparecem repetidamente, situações que se repetem, cenários que parecem exagerados, mas que carregam um significado claro. Não é aleatório. É o seu sistema reorganizando pensamentos, emoções e pressões que ainda estavam ali. E quanto mais você presta atenção nisso, mais você entende o que está sendo liberado, o que ainda está sendo processado e o que já perdeu força. E quando você olha para pessoas que realmente avançam de forma consistente, não só aquelas que têm um resultado rápido, mas aquelas que constroem algo sólido, você começa a perceber um padrão curioso. Elas não se comportam como o esperado. Tomam decisões que, no momento, parecem estranhas. Saem de situações antes da maioria. Ignoram o que todo mundo está seguindo. Escolhem caminhos que não fazem sentido imediato para quem está de fora. E isso, no começo, não parece impressionante, parece confuso. Às vezes, até parece erro. Mas não é. Elas só não estão operando no automático coletivo. Porque comportamento comum gera resultado comum. E resultado comum dificilmente muda a sua vida.
E é exatamente por isso que essa fase que você está vivendo pode parecer tão diferente. Porque você começa a se desprender de padrões que antes guiavam suas decisões sem que você percebesse. Você não reage mais igual, não prioriza as mesmas coisas, não segue o mesmo ritmo das outras pessoas. E é exatamente nesse ponto que quase ninguém sabe o que fazer. Porque perceber essa mudança é uma coisa, mas saber usar isso a seu favor é outra completamente diferente. Porque agora que você começou a se desprender dos padrões antigos, a forma como você decide passa a ser tudo. E se essas decisões não forem feitas da forma certa, você pode acabar voltando para o mesmo ciclo sem perceber. Por isso existe algo que pode acelerar muito esse processo. Um manual chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Esse livro não é teórico, ele mostra um passo a passo direto para você começar a tomar decisões com mais precisão, usando a sua intuição de forma consciente, sem dúvida, sem confusão. Ele te ensina a alinhar sua frequência, a ajustar o seu estado interno e, a partir disso, começar a agir com muito mais clareza. E quando isso acontece, o resultado começa a mudar. O dinheiro começa a fluir com mais facilidade, porque você para de bloquear as próprias oportunidades. Os relacionamentos começam a se alinhar porque você deixa de aceitar o que não faz mais sentido. E até a sua saúde melhora, porque seu estado interno deixa de estar em conflito constante. Tudo isso começa a se reorganizar a partir de dentro. Então, se você quer realmente sair desse padrão comum e começar a viver algo diferente, esse é o momento. O livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Clica no link e começa agora. Porque essa fase que você está vivendo não é por acaso, e saber como agir dentro dela é o que vai definir tudo a partir daqui. E quando isso começa a acontecer, surge um espaço entre você e o que é considerado normal. E esse espaço é o que as pessoas chamam de estranho, mas na realidade isso é independência. Esse é o momento em que você para de tomar decisões baseadas no que faz sentido para todo mundo e começa a se mover baseado em algo mais preciso, mesmo que ainda não consiga explicar completamente. É quando você deixa de precisar da aprovação externa para agir e passa a confiar em um tipo de direção interna que não depende mais de validação. E é exatamente por isso que quase ninguém chega nesse ponto. Porque agir de forma diferente gera pressão, gera dúvida nos outros e, às vezes, até em você mesmo. Te obriga a confiar em algo que nem sempre parece lógico por fora. E depois de tudo o que você já vem passando, o desligamento, os padrões se repetindo, o timing estranho, a sensação de que tudo está levemente fora do lugar, algo começa a mudar. Mas não do jeito que você espera. Não vem como um grande evento. Não é algo explosivo, nem algo que te deixa eufórico. A mudança começa de forma sutil, quase imperceptível. As coisas começam a funcionar, mas de forma silenciosa. Situações que antes exigiam esforço começam a se resolver mais rápido. Conversas fluem com mais naturalidade, sem você precisar pensar em cada palavra. Problemas que antes travavam tudo passam com menos resistência. Nada parece extraordinário, mas tudo parece diferente, porque o progresso real não faz barulho. Ele aparece na facilidade com que as coisas começam a se mover. E é exatamente aqui que muita gente perde o momento, porque ainda está esperando algo grande acontecer, um sinal claro, um evento marcante, algo que confirme que agora tudo mudou. Mas essa fase não funciona assim. É aqui que o movimento começa, de forma silenciosa. É o sistema começando a se alinhar de um jeito onde você não precisa mais forçar tanto. Você não está empurrando tudo, não está corrigindo cada detalhe. E mesmo assim, as coisas continuam avançando. E o mais importante de tudo é que começa a ser consistente. Não é um dia bom isolado, não é sorte, não é um momento específico que deu certo. É um padrão começando a se formar, onde mais coisas dão certo do que antes. E essa é a verdadeira virada.
Porque a mudança não acontece quando tudo começa a funcionar perfeitamente. Ela acontece quando as coisas param de dar errado o tempo todo. É aí que você percebe que algo real está acontecendo. Você começa a notar que atrasos não duram tanto, que mal-entendidos se resolvem mais rápido, que decisões deixam de parecer tão pesadas, e mesmo quando algo não sai perfeito, não destrói o resto. Existe uma estabilidade começando a surgir por baixo de tudo. E quando você reconhece esses pequenos sinais, você para de ignorar, para de esperar algo maior e começa a entender que algo já está funcionando. Porque quando isso se torna óbvio para todo mundo, já está acontecendo há um tempo. E ao mesmo tempo, uma das partes mais estranhas desse processo começa a aparecer pequenos momentos que parecem precisos demais para serem ignorados. Nada muito dramático, mas situações que parecem levemente fora do tempo, de um jeito curioso. Você abre algo logo depois que desaparece. Chega em um lugar logo depois que algo importante acabou. Para por um motivo que nem entende e depois percebe que, se tivesse continuado, teria entrado em algo que nem viu chegando. No começo, isso parece erro, parece azar. Parece que você está quase no lugar certo, mas nunca totalmente. Mas quando isso começa a se repetir, deixa de parecer aleatório, porque não é só um evento, é um padrão. O mesmo tipo de quase acerto, o mesmo tipo de timing levemente desalinhado, que nunca encaixa completamente, mas também nunca dá errado de verdade. E é isso que deixa tudo estranho. Não parece que está errado, mas também não parece perfeitamente certo. Fica no meio. E esse meio é onde tudo começa a fazer sentido. Porque quando algo se repete com consistência, não é mais acaso. É sinal. E quando você observa com mais atenção, percebe algo ainda mais profundo. Você não está apenas perdendo coisas. Você está sendo posicionado ao redor delas. Porque esses momentos não mostram só o que você não alcançou, mostram também o que você evitou sem perceber. A conversa que você não entrou, a situação que não te puxou, o resultado que não se conectou com você. E quando você olha só para o que faltou, você perde o que foi protegido. Porque nem todo timing desalinhado é erro. Às vezes, é proteção. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar ainda mais preciso. Em alguns momentos, você vai sentir uma vontade estranha de agir, de olhar algo, de ir até algum lugar, ou até de simplesmente parar, sem motivo lógico aparente. Na hora, não faz sentido nenhum. Não existe uma explicação clara, mas quando você olha depois, percebe o quão preciso aquele momento foi. Não é timing perfeito, do jeito que as pessoas imaginam. É um tipo de precisão diferente. Uma precisão que te coloca exatamente um pouco antes de algo ou um pouco fora de algo. E isso muda tudo. Isso não é coincidência se repetindo várias vezes. Isso é ajuste. São pequenos redirecionamentos acontecendo em silêncio, que não parecem importantes no momento, mas que reorganizam tudo por baixo. E quando você começa a enxergar dessa forma, a frustração começa a desaparecer. Porque você para de medir tudo com base no resultado imediato e começa a perceber o que está sendo ajustado aos poucos, nos detalhes que a maioria ignora. E essa fase inteira, tudo isso que parece estranho, fora do lugar, difícil de explicar, não é só uma transição. É o ponto onde uma confiança real começa a se formar. Não aquela confiança que depende de resultado rápido, de aprovação dos outros ou de sinais externos dizendo que você está no caminho certo. Esse tipo de confiança é frágil porque depende de algo fora de você. O que está sendo construído aqui é diferente. É a capacidade de continuar mesmo sem confirmação. É tomar decisões que não fazem sentido para os outros e não sentir necessidade de explicar. É seguir em frente mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E isso só se desenvolve quando você passa por uma fase como essa. Porque quando tudo parece estranho, quando seus padrões antigos param de funcionar e quando você não pode mais se apoiar nas mesmas respostas de antes,
você é obrigado a construir algo mais sólido. A confiança verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando você continua, mesmo quando não faz. E junto com isso, outra mudança começa a acontecer de forma ainda mais sutil. Você para de calcular tudo. Antes, cada decisão precisava parecer segura, justificada, aprovada de alguma forma. Você precisava de sinais, de garantias, de previsibilidade. Mas agora, você começa a agir de um jeito diferente. Não porque tem todas as respostas, mas porque não precisa mais delas antes de agir. E isso muda completamente a forma como você se move. Porque a posição mais forte que você pode estar é não saber exatamente o que vem a seguir e ainda assim continuar. E quando você chega nesse ponto, algo muito poderoso acontece. Você para de hesitar como antes. Para de duvidar de cada passo. Para de olhar ao redor, tentando validar se o que você está fazendo faz sentido para alguém. Você simplesmente segue, não de forma impulsiva, nem cega, mas com um tipo de alinhamento interno que não precisa de validação constante. E é aí que tudo começa a se estabilizar de verdade. Porque confiança baseada em resultado desaparece quando o resultado muda. Confiança baseada em aprovação desaparece quando a opinião muda. Mas a confiança que nasce nesse momento, onde nada está totalmente claro e mesmo assim você continua, essa permanece. E quando você passa a confiar no seu próprio movimento, a incerteza deixa de ser ameaça. É por isso que essa fase é tão importante, porque ela não está só te preparando para o que vem depois. Ela está mudando a forma como você opera. E quando as coisas começarem a funcionar de verdade, você não vai depender disso para continuar. Você já vai ter construído algo mais forte do que qualquer resultado externo. Então, se você chegou até aqui, entende isso. Não tenta acelerar. Não tenta forçar clareza antes da hora. Deixa as coisas se revelarem no tempo certo, porque aquilo que parece estranho agora está te levando para algo sólido. E quando tudo finalmente se encaixar, você vai perceber que nunca foi aleatório.